As quedas de rochas espaciais já foram observadas em alguns objetos do Sistema Solar, como a própria Terra, a Lua, Júpiter e, surpreendentemente, Marte também. No geral, mundos com atmosfera costumam anunciar essas quedas na forma de eventos luminosos e extremamente explosivos. Porém, quando vamos para mundos externos, esses eventos registrados são mais raros. E não faz muito tempo que sondas em Marte capturaram não só o impacto em imagens, mas o áudio convertido a partir de ondas sísmicas. Exatamente, essas sondas fizeram registros tão raros que vamos entender como nunca como esses impactos ocorrem lá em Marte. No vídeo de hoje vamos conhecer os registros reais de quedas de asteroides em Marte. A NASA tinha uma missão até pouco tempo atrás que era responsável pelo maior estudo geológico que o planeta vermelho já tinha recebido. A missão era dedicada a entender as profundezas de Marte, registrou temores de Terra profundos e provou que o nosso vizinho orbital não é um planeta tão parado quanto parece à primeira vista. As marcas na superfície são um testemunho de um passado incrivelmente diferente do que observamos atualmente. Mas foi só quando o planeta começou a ser analisado internamente que as coisas começaram a ficar, no mínimo, interessantes. Essa é a missão InSight, uma verdadeira sonda fixa na superfície marciana, repleta de sensores incríveis. Na prática, a missão não foi até lá só para registrar impactos, mas os instrumentos científicos também puderam ser usados para isso. De acordo com a própria NASA, um dos principais objetivos dessa missão era tentar entender os sinais vitais de Marte, se é que realmente tinha algum, incluindo sua sismologia, ou seja, a detecção de possíveis terremotos em Marte, mas eu acho melhor chamarmos aqui de Martimotos. Analisando a estrutura interna de Marte, a InSight pôde revelar como um corpo rochoso evoluiu até se tornar um planeta. Não por acaso, até o ano de 2018, a missão tinha detectado aproximadamente 1.300 abalos sísmicos provenientes das profundezas do nosso vizinho interplanetário. A sonda InSight era equipada com 3 instrumentos científicos principais. O SEIS, um sismógrafo para medir as vibrações causadas por qualquer atividade interna de Marte, o HP3 para medir continuamente a temperatura marciana e o RISE para testar como o Sol e Marte oscilam devido à dinâmica orbital. Hoje vamos focar no SEIS, o de fato responsável por registrar os ruídos do interior marciano. Ele funciona como uma espécie de ouvido integrado ao módulo de pouso e era capaz de detectar vibrações tão sutis quanto uma simples brisa leve. Inclusive, por muito tempo, a NASA utilizou para ouvir o vento marciano. Dessa forma, a InSight foi revolucionária nessa área de geologia planetária, pois estava equipada naquele momento com sensores que os rovers não tinham. Mas assim como a Terra, prever o impacto asteroidal em Marte é quase impossível, beirando ao improvável. Tendo equipamentos com sensibilidade recorde, a InSight pôde detectar e registrar dados de um tremor ocorrendo a centenas ou milhares de quilômetros de distância de onde ela havia pousado. E detalhe, como Marte não tem uma atmosfera tão expressiva como a da Terra, as rochas espaciais atravessam o céu marciano praticamente sem nenhum freio aerodinâmico, o que significa que até impactos menos expressivos são bem comuns por lá. Na Terra, a maioria dos impactos são absorvidos pela própria atmosfera, e a maioria das rochas sequer chegam nas camadas mais baixas do ar. Enfim, Marte não tem câmeras filmando tudo ao mesmo tempo o tempo todo, mas os sensores da sonda InSight tiveram um pouco de sorte aliado à tecnologia para registrar o áudio que vamos ouvir a seguir e é simplesmente inacreditável. De acordo com a NASA, essa foi a primeira vez que uma sonda espacial conseguiu capturar lá em Marte ondas sísmicas e acústicas ao mesmo tempo. Considerando que o sismógrafo da InSight pode detectar abalos a milhares de quilômetros de distância, você vai ouvir um áudio incrível que basicamente se resume a 2 momentos principais: a explosão do asteroide na atmosfera e os impactos seguidos na superfície. Como de costume, eu sempre recomendo o uso de fones de ouvido para uma experiência melhor. Ouça só.
Mas não para por aqui. Os dados da InSight foram usados para calcular a distância dos impactos, que foram estimados entre 85 e 290 km da posição da sonda. Com base nisso, os cientistas direcionaram o orbitador MRO para a região de Elysium Planitia, onde os impactos provavelmente ocorreram. Utilizando sua câmera de ângulo amplo, o orbitador revelou 3 pontos escuros na superfície. Então, eles direcionaram outra câmera, a HiRISE, para o local, resultando então nessa seguinte imagem. Exatamente, os 3 impactos simultâneos foram causados pela entrada de um meteoroide que desintegrou na superfície marciana. Dessa forma, além do áudio impressionante do impacto, a NASA divulgou também o lugar e os impactos propriamente ditos. Isso é fenomenal e uma verdadeira façanha da exploração espacial. Ainda há outro registro incrível feito sob circunstâncias parecidas com essa. O primeiro registro de fato em áudio feito pela sismografia da InSight simplesmente capturou um impacto com a liberação de energia equivalente a milhares de toneladas de TNT, gerando uma cratera de aproximadamente 150 metros de diâmetro e 21 metros de profundidade. Dessa vez, também com imagens do orbitador marciano, os cientistas encontraram simplesmente a maior cratera registrada a ser formada num corpo do Sistema Solar. Mais uma vez, coloque fones de ouvido para uma experiência melhor. Vamos ouvir agora os dados sísmicos de um impacto de um asteroide de 200 toneladas contra a superfície de Marte. Acabamos de ouvir as ondas sísmicas de um impacto reverberando pela superfície marciana. Enviamos um satélite para a área aproximada do choque e detectamos a cratera do impacto que havia gerado. Isso sim é uma façanha impressionante. Além disso, o impacto foi até revelador, pois a cratera revelou o gelo subterrâneo. Acredita-se que o gelo subterrâneo será um recurso vital no futuro para os astronautas, podendo ser usado para diversas necessidades, como a obtenção de água potável, agricultura e combustível para foguetes. Nunca antes foi encontrado gelo enterrado tão próximo do Equador marciano, a região mais quente de Marte, tornando-a um lugar atraente para futuras missões tripuladas. Além disso, foi com a sonda InSight que essas capturas rápidas de impacto puderam ser feitas. Antes, não dava para saber exatamente quando o terreno tinha sido modificado por um impacto, pois não há como mapear o tempo todo o terreno marciano. O monitoramento mais constante do sismógrafo da espaçonave nos fez ter uma noção mais precisa dos momentos em que eles ocorriam. Infelizmente, a NASA já desativou a InSight por problemas no carregamento das baterias, tendo em vista que a poeira bloqueou os painéis da sonda. No entanto, a sonda ficou para a história a partir desses registros fantásticos. Então é isso. Quando imaginamos ver tão claramente e ouvir um impacto marciano? É impressionante ver onde já chegamos com as sondas que exploram o nosso vizinho interplanetário. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!